Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 30 minutos em ponto aqui do nosso Manhã na Clube, terça-feira, dia de Terça da Saúde, e eu tô recebendo a Natália, que tinha me abandonado, faz tempo que não vem. Então, Vanessa, que coisa! Eu tô falando, faz acho que mais ou menos quase um mês que eu não tô aqui, hein? Pois é, e os dias passam muito rápido. Pois né? é. Seja bem-vinda de volta. Muito obrigada. Um abraço lá pro pessoal da Fórmula Certa que fica conectado aqui no nosso Terça da Saúde. E hoje a gente recebe a Bianca Goulart da Silva Cruvinel, que é terapeuta ocupacional e vai falar justamente sobre esse tema, terapia ocupacional. Bom dia, Bianca, seja bem-vinda, viu? Bom dia, muito obrigada, agradeço muito pelo convite. E eu acho que tem muita gente que tem dúvida sobre esse termo, né? Terapia ocupacional. E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar pergunta aqui por mensagem de texto para o nosso WhatsApp, eu tô aguardando. Vamos lá, Nath. Às vezes é o momento até da pessoa se encontrar, né, Vanessa? Exato. Ver que realmente ela tá precisando de uma autoajuda, né, Bianca? Sim, Então com explique certeza. para nós, que estamos aqui, para os ouvintes, o que é terapia ocupacional. A terapia ocupacional, acho que é uma das perguntas que a gente mais escuta mesmo, Sim. né? O que é a terapia ocupacional? Ela é uma graduação. Então, é uma graduação de 4 anos, ela é uma profissão mesmo, né? Muita gente acredita, às vezes, que nós fazemos ou fisioterapia ou psicologia e depois especializamos em terapia ocupacional. E não, é uma graduação. E nós terapeutas ocupacionais, a gente trabalha com a ocupação. E o que é ocupação, né? A ocupação é qualquer atividade que a pessoa faz. Então, a partir do momento que essa ocupação, seja ela dentro do trabalho, seja uma pessoa não conseguir, por exemplo, um idoso não consegue mais se vestir sozinho, ou tem alguns problemas cognitivos que estão atrapalhando aquelas atividades de vida diária. Uma criança, né? Se a gente for pensar na realidade da criança, o brincar não está conseguindo brincar, não está conseguindo aprender, não está conseguindo interagir, tudo que a gente fala de ocupação, a gente está falando de terapia ocupacional. Então, a terapia ocupacional, ela vai reabilitar essa ocupação. Então, a gente vai entender qual que é a dificuldade da pessoa dentro do seu dia a dia, dentro das suas atividades de vida diária, e vamos reabilitar. Então, às vezes chega pra gente, né, eu trabalho mais com crianças hoje em dia, né, então chega muita criança que não consegue brincar, ou que não consegue se alimentar sozinha, ou que não consegue aprender, não consegue conviver com outras crianças na escola. Então, nós vamos reabilitar desde o processo das ocupações da criança mesmo, e vamos até o adulto, o idoso, tudo que estiver interferindo nas atividades de vida diária, a gente trabalha para deixar o sujeito, a pessoa, o mais independente possível, com a maior autonomia possível. Engraçado que quando a gente fala terapia ocupacional, a gente Não pensa imagina, nos idosos, né? exatamente. Sim. Não pensa nas crianças. Você falando aqui me deu esse alerta. Verdade. A gente pensa demais nos idosos e não pensa na criança, no jovem, no adulto, Sim. enfim, né? Uhum. É como se fosse uma, vamos dizer assim, até uma reeducação social, né? A Sim, pessoa também. começa a se ambientar. E dentre todas essas situações que você nos mencionou, eu acredito que muita gente ainda não consegue diferenciar pra gente. Qual que é a diferença entre o terapeuta ocupacional e o psicólogo? Porque dentre essas partes que você falou, são partes que o psicólogo atua também, né? Sim, sim. São profissões bem distintas enquanto objetivos e enquanto formas de tratamento mesmo. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com um adulto, vamos pensar num adulto que sofreu um AVC, por exemplo, né? A terapia ocupacional, ela vai entrar ali na parte, porque provavelmente ele vai ter um membro afetado, então ele vai perder função daquele membro, então ele já não vai se vestir sozinho mais, ele às vezes não vai conseguir comer mais, ele não vai conseguir pentear os cabelos, não vai conseguir tomar um banho de forma independente. É nesse âmbito que a terapia ocupacional vai trabalhar. Agora, o psicólogo já vai mais para a área emocional, psicológica, às vezes vai um pouco para a área cognitiva, que a terapia ocupacional também trabalha, porque assim, às vezes eu preciso trabalhar com ele
o banho, não está conseguindo tomar banho sozinho. Mas, decorrente do AVC, ele teve um déficit de memória. Então, se eu não trabalhar a memória, ele não vai conseguir saber o sequenciamento do banho, ele não vai conseguir tomar o banho sozinho. Então, acaba que a gente trabalha também, mas sempre muito junto com o psicólogo. São objetivos diferentes e formas de tratamento diferentes. Isso que eu ia falar, eles são distintos, mas são muito complementares. Isso, sim. Por isso que a gente sempre fala que na área de saúde, né, tanto o TO, quanto o psicólogo, fono, fisioterapeuta, a gente tem que trabalhar muito junto. Porque, assim, somos diferentes, mas nos complementamos, né? Sim, a gente sempre tem que trabalhar muito junto. É igual a gente mencionou criança, né? Aqui um ouvinte perguntou qual que é o benefício da terapia ocupacional. Mas, ao seu ver, qual que é o maior benefício para uma criança, né? Dentro da terapia ocupacional? Porque, às vezes, os pais não conseguem ter essa visão de que a criança talvez esteja precisando de uma ajuda. Sim, sim. Né? E quando o pai deve ter um alerta que tem que procurar uma ajuda para o meu filho, tá precisando... Então, a gente começa a trabalhar, né, com a criança desde quando nasce, se for necessário, dependendo. Algumas crianças já nascem com diagnóstico, né, às vezes já nascem com alguma questão, uma paralisia cerebral, uma síndrome de Down, alguma coisa assim, que é necessário acompanhamento da terapia ocupacional desde o início, ou a prematuridade também, a gente sempre acompanha dentro dos marcos do desenvolvimento. Mas quando a criança aí já está um pouquinho mais velha, 1 ano e meio, 2 anos, a mãe começou a perceber, às vezes, que essa criança não sabe brincar muito bem. Às vezes só joga o brinquedo, às vezes empilha, enfileira, ou não brinca da forma correta, não brinca do faz de conta, que nem vamos dar comidinha para a boneca. Ou, por exemplo, a criança está no meio de outras crianças, mas ela não interage. É uma criança que fica mais sozinha. O autista, por exemplo? Por exemplo, o autismo. Isso são os sinais que chamam a atenção da gente. É uma criança que não gosta de muito barulho, ou não aceita qualquer tipo de alimento, ou não gosta de colocar uma roupa por causa da textura que está diferente. Então, todos esses sinais são coisas que a gente tem que ir prestando atenção e é motivo para procurar a terapia ocupacional. Se a fala estiver atrasada também, né? Porque a fala é mais específico da fonoaudiologia. Mas se a fala está atrasada, outras habilidades também estão. Então, a gente sempre vai trabalhando junto. Se a gente fala de uma criança mais velha, um pouquinho, não está conseguindo aprender na escola, está com dificuldade de atenção, ou é aquela criança muito descoordenada, estabanada, que cai muito, que bate, que derruba tudo, tem muita dificuldade de organização, ou que não consegue jogar uma bola, correr, pular com os 2 pés juntos, não consegue pular uma corda. Viu que tem um déficit na coordenação aí? Também é questão da terapia ocupacional para a gente trabalhar. Eles começam até, né, achar ele é muito hiperativo. Isso. E às vezes não é hiperatividade. Às vezes não né? às vezes é uma dificuldade mesmo de corpo, né, de esquema corporal, de organização corporal que a gente precisa trabalhar dentro da psicomotricidade, né? E a gente consegue resolver um pouquinho aí dentro da sala de aula. Que agora vem muitas essas dificuldades após pandemia, né? Tá tendo bastante. Pós-pandemia tá bem difícil. Que tem criança em casa, vê a dificuldade da criança correr sem cair, né? Sim. A partir do momento que ela sai correndo, cai. Tudo, cai objetos da mão e a gente tem percebido isso demais. Eles estão com bastante dificuldade de esquema corporal, de coordenação motora grossa, né? E aí também isso vai refletir tudo na alfabetização, na atenção dentro da sala. Tá tendo bastante casos assim após a pandemia. E na questão dos idosos, é importante a terapia ocupacional? Sim. Em questão dos idosos, se a gente for falar, né, dos idosos que vêm em processo de um envelhecimento saudável, já existe um declínio das habilidades cognitivas, né, físicas, motoras, né? Esse é um declínio que todo mundo vai passar, né? E alguns dos aspectos que são mais afetados, que principalmente chamam a atenção, são a memória. É a memória. Né? Que é o que chama mais atenção. Mas por trás da memória tem muita coisa. Tem uma percepção que a gente precisa trabalhar, tem uma atenção que a gente precisa trabalhar. Então, assim, é muito comum que venham idosos pra gente para trabalhar essa parte de estimulação cognitiva. Porque eles têm essa dificuldade de memória. Então, a gente precisa trabalhar essa memória, estimular essa memória para que ela não interfira nas ocupações. Porque, às vezes, um exemplo de uma idosa que eu venho atendendo esses dias, ela trancou a casa,
entrou pra dentro de casa e esqueceu onde pôs a chave. Ficou trancada até alguém aparecer pra abrir ela, porque não sabia onde estava a chave. Então, a gente precisa facilitar esse cotidiano, né? Então, a gente cria estratégias para facilitar esse cotidiano para não interferir nessas ocupações. E agora, quando a gente fala de idoso que já vem num processo de demência, um Alzheimer, um Parkinson, às vezes que sofreu AVC mesmo, alguma coisa aí, a gente trabalha bem específico para reabilitar essas ocupações, para que ele consiga ser o mais independente possível. E no processo de pessoas que teve ou está em depressão, a terapia ocupacional, ela ajuda? Sim, pode ajudar, porque a partir do momento que a gente tem um processo de depressão instalado, provavelmente essa pessoa deixou de realizar ocupações no seu dia a dia. Então, às vezes é aquela pessoa que não tem coragem mais de trabalhar, ou não quer fazer mais uma comida, não quer realizar as atividades de casa e até mesmo deixa de se cuidar, né? Então a gente abaixa a autoestima, então a gente trabalha dentro dessas ocupações, como para reabilitar, né? Fazer essa pessoa viver de novo, ter uma vontade de se cuidar de novo e reabilitar para que ela consiga lidar melhor com esse processo de depressão e sair dele o mais rápido possível. Mas aí a gente sempre precisa muito da ajuda do psicólogo nesses casos, né? O psicólogo é essencial, o médico também, né? Com os remédios psiquiátricos, né? Tudo a gente precisa, é tudo uma equipe, né? Onde a gente sempre, eu falo, a TEL nunca trabalha sozinha. Dificilmente a gente trabalha sozinha. A gente precisa muito dos outros também, dos outros profissionais da saúde. E existe uma contraindicação, alguma pessoa, alguém que não pode executar a terapia ocupacional? Não, uma contraindicação não existe, né? No caso, são pessoas saudáveis mesmo, que não tem nenhuma dificuldade em suas ocupações, mas contraindicação não. Muito interessante, né, Vanessa? Muito legal. São temas que a gente, cada dia que vai, é um aprendizado diferente. Não conhece, né? Não sabe o que realmente faz, né? Aquela muito profissão. Bacana. E o que você, né, deixa uma mensagem para o pessoal, o que você aconselha, o que você indica, um alerta, né, que nós estamos saindo aí. A gente, na verdade, não sabe nem se está saindo, se está mantendo, se está voltando, né? Nessa questão de pandemia, que eu acho que as pessoas se desencontraram muito em vários aspectos. Então, o que você orienta o pessoal a fazer? Quando se deve estar procurando um terapeuta para uma ajuda de si próprio, né? Quando eu oriento assim, nesse sentido de quando vê que o dia a dia daquela pessoa está alterado mesmo, né? Está com uma dificuldade, que a criança, né, voltando na criança, que ela não está conseguindo exercer as atividades que ela deveria fazer naquela idade, não está conseguindo interagir com os colegas, não está conseguindo ficar num ambiente, é uma criança mais nervosa. Então, assim, a gente fala que mãe sente, né? Então, se a mãe desconfiou a primeira vez, procura para conversar, procura para tirar dúvida, que nunca vai ser demais, né? Então, essa dica que eu deixo mesmo. Se você sentiu, se você percebeu que tem alguma coisa que não tá indo igual aos pares, igual aos coleguinhas da escola, o coleguinha do parque, alguma coisa, procura, né? Pra gente fazer uma avaliação do desenvolvimento e ver como que tá. Em relação aos adultos e idosos, percebeu que tá tendo um declínio cognitivo, que começou a apresentar dificuldade para exercer as atividades do dia a dia mesmo, procura também. Porque quanto antes a gente começar a intervir, mais chance a gente tem de desenvolvimento. Tanto criança, quanto adulto, quanto idoso. Quanto mais rápido a gente pegar essa dificuldade, mais rápido a gente consegue resolver também. A Neuza está perguntando aqui se são atividades individuais ou se tem também atividades em grupo. Então, hoje em dia eu trabalho mais com atendimento individual. Então, a maioria é individual. Mas eu também trabalho num grupo de idosos lá na ecoterapia, que vai até um projeto da prefeitura, que vai começar agora. A gente começa na semana que vem. Então, a gente vai ter um grupo de 4 a 5 idosos por dia e a gente vai trabalhar em grupo. Mas sempre vai depender muito da necessidade. Por exemplo, eu tenho crianças que têm muita dificuldade de interação social. Às vezes eu atendo elas em grupos porque a gente precisa trabalhar a interação. Então sempre vai depender muito da necessidade. Mas hoje em dia eu trabalho mais com atendimento individual. Muito bem. Muito interessante, Vanessa. Muito bom. Então é isso, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Bianca. Mais um Terça da Saúde muito informativo, muito legal aqui pra gente. Obrigada, Nath. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Será sempre bem-vinda. Muito obrigada. E até a próxima Terça, se Deus quiser. Saúde, se Deus quiser, estaremos aqui. Tchau, obrigada. Fique com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Rádio Clube.